Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo Cardoso com mais um vídeo do vlog de TI para vocês. Nesse vídeo eu vou responder uma pergunta de um usuário, não me recordo exatamente o nome do usuário, peço até desculpa por não me recordar o nome. Porque o pessoal vai perguntando, etc, eu tento responder na hora nos comentários. Quando eu vejo que é alguma coisa interessante que dá para fazer em vídeo também, porque é uma dúvida mais geral, eu acabo fazendo, anotando e já fazendo o vídeo assim que possível, então não tenho como lembrar o nome do usuário sempre, às vezes eu lembro, às vezes não, tá? Então desculpa por não lembrar o nome, mas vamos lá. A dúvida era, eu posso colocar dois roteadores na mesma rede, sendo por exemplo modem, roteador? Então eu tô com esse Thomson aqui, que é um modem da NET. Então o que acontece? A NET está entregando modems barra roteadores, ele tem função dupla. Mas como no exemplo eu vou falar no geral, imagine que esse modem da NET aqui, ele está em bridge, então ele está trabalhando realmente como modem, a função roteador dele está desabilitada porque muita gente tem problema com isso aqui também. Então isso aqui é um modem simples, tá? Imagine que é um modem sem função de Wi-Fi nem nada. Então tá aqui o modem, beleza? O modem vai estar ligado em bridge, ele vai estar alimentando um roteador. Estou com esse roteador aqui. Já explicar para vocês, eu tenho três roteadores aqui, um 740, um 941, esse ND, esse N e um DIR 900. Por que eu escolheria esse aqui para ser o roteador? Porque ele é mais parrudo, o hardware dele é melhor e eu não tive problemas com o firmware atualizado dele, não tive problemas de travamento e etc. Ele é um roteador bem parrudo, aí, mais forte, mais potente do que esses dois aqui. Então eu usaria ele como roteador. Então vamos lá. Um roteador, trabalhando realmente como roteador, fazendo rota, qual a função de um roteador? O nome dele já fala, fazer rotas. Então ele vai te encaminhar para os endereços que você precisa, ele vai ser o gateway da sua internet. O roteador, o modo correto de alimentar ele pela porta WAN. Então o modem lá vai ser conectado aqui na porta WAN, que é a porta da internet, e aqui vai estar a sua rede interna. Então todas as máquinas aqui elas vão se enxergar aí, se todos estiverem com firewall desativado, etc. É tudo a mesma rede. E essa rede o roteador vai trabalhar para que essa rede converse com a outra rede, que é a rede da internet, a WAN. Beleza? Então esse cara aqui ele vai fazer toda a gerência, todas as rotas, trabalho de DNS, ele vai fazer tudo dentro da rede, beleza? Então esse é o primeiro roteador. Aí é que entra a dúvida, eu posso trabalhar com um segundo roteador dentro da casa? Tem duas questões. Esse roteador aqui ele vai receber um IP, por exemplo, 189.50.50.50. Ele vai entregar o IP aqui 192.168.1, atenção nesse ponto 1 que é importante, ponto 2 até ponto 254. 255 não está incluso e o 1 também não, porque o 1 é o endereço dele, beleza? Então 92.168.1.1. Aí eu vou pegar um outro roteador aqui. Tenho duas maneiras de alimentar ele. Se eu alimentar ele tirando o cabo da LAN aqui dessas portas amarelas e conectar na porta WAN, que nesse caso aqui é amarelo, eu vou fazer diferente. Vou usar o TP-Link que tem o mesmo padrão. É azul, azul, amarelo, amarelo. Então se eu alimentar pela da porta LAN, tirar um cabo daqui da LAN desse roteador e alimentar esse aqui pela porta WAN, o que acontece? Eles têm que estar em redes diferentes, porque se esse aqui tiver um 92.68.1.1 no endereço dele, entregando DHCP de 1.1, 192.168.1.2 até 192.168.1.254, esse cara aqui, se o IP dele for da LAN for 192.168.1.1 também, ele vai entrar em conflito quando a WAN dele estiver na mesma rede dele. Então, se a WAN dele receber um 92.168.1.50, por exemplo, do DHCP desse, então a WAN vai ter esse endereço, 1.50, e a LAN vai estar entregando um 92.168.1.2 até 1.254. Então a tabela de roteamento desse cara aqui, ela vai ficar totalmente louca, porque todo mundo é rede 1 para ele, para o roteador. Então ele vai travar, não vai dar acesso à internet. Então o que você precisa fazer? Esse cara aqui precisa estar em um IP diferente. Então esse cara aqui maior entregou para esse o endereço na WAN, na porta azul, 192.168.1.50, beleza? Então aqui na LAN você vai ter que definir que o IP de LAN dele é 192.168.2.1, por exemplo. Então você vai estar mudando a rede. Então aqui
ele vai ser um 9268.1.50 e aqui na LAN ele vai ser um 9268.2.1. Então ele vai entregar um 9268.2.2 até um 9268.2.254. Todo mundo bastante cuidado para não confundir, porque é muito número aqui. E fazer a explicação errada não seria legal. Então aí esse cara aqui teria internet, ele forneceria internet para todo mundo que conectasse pela LAN dele, beleza? E esse cara aqui, ele ia entregar a internet para esse cara e também nas outras 3 portas para outros aparelhos, outros desktops, servidores, notebooks, etc. que estivessem conectados pela rede cabeada nessas 3 portas restantes. Tranquilo? Mas o que acontece? A rede desse aqui, ela é separada, então pode dar um problema que quem tiver conectado aqui, dependendo das configurações de firewall desse cara e desse cara, quem tiver conectado na LAN aqui, não vai conseguir acessar a WAN dele. Então ele não vai conseguir acessar as máquinas da rede interna. Pode dar um conflito aí, um problema, dependendo de um monte de configurações de rede. Beleza? Então o que eu faço para manter tudo na mesma rede? Esse cara vai alimentar pela porta LAN, a porta LAN desse. Beleza? Esse roteador aqui, maiorzão, ele vai estar trabalhando exatamente como o roteador, ele vai entregar o DHCP da rede. Mas esse cara aqui, como ele vai estar sendo alimentado pela LAN para aumentar 3 portas aí via cabo e também aumentar o sinal, se esse cara não estiver entregando um sinal legal em um cômodo, você passa um cabo, conecta nesse, e esse cara aqui vai entregar o sinal Wi-Fi no restante dos cômodos que esse não entrega, certo? Então se ele estiver sendo alimentado pela LAN, você tem que desabilitar o DHCP desse cara aqui. Senão os dois vão estar trabalhando, entregando o DHCP. Esse aqui vai entregar o DHCP do endereço dele, para o gateway dele, e esse aqui para o gateway dele. Só que o gateway desse aqui não tem nada, porque o gateway padrão dele é a porta WAN, então não tem nada. Então vai dar um conflito de DHCP, sua rede vai ficar uma bagunça. Aí o certo é alimentar a LAN esse cara entregando o DHCP, entregando os endereços, trabalhando como roteador, alimentar a LAN desse cara aqui e ele vai estar com a função de distribuição de wireless e aumento de portas, ele vai ser um switch. Então você vai desabilitar o DHCP dele, parte de configuração de wireless você vai fazer normalmente. O importante é só desabilitar o DHCP dele. Se você quiser desabilitar o firewall dele também, pode deixar desabilitado, mas na verdade o firewall vale para WAN, então não dá muita diferença. Esse outro roteador aqui, a mesma coisa. Você vai ter que alimentar ele, o ideal na verdade é alimentar ele pela LAN, colocar, deixar a WAN desabilitado, ele vai transmitir como wireless. Uma coisa importante que eu acabei esquecendo de falar, que eu lembrei agora. Esse cara aqui, o roteador grandão, ele tem um DHCP. Ele vai entregar aí, por exemplo, padrão D-Link não é exatamente isso que eu falei, padrão TP-Link. TP-Link ele vai entregar do 100 ao 199, se eu não me engano. Então, esses dois aqui, a configuração de LAN dos outros dois que você vai estar usando como access point e IP fixado, você vai entrar em cada um e setar manualmente o endereço IP, gateway, DNS e tudo mais, para poder acessar eles posteriormente. Você vai tirar o endereço desses dois do DHCP daqui. Então aqui, como eu falei inicialmente, se ele estivesse entregando 9268.2 até .254, você teria que mudar o range de DHCP desse cara aqui, para ele entregar, por exemplo, do 10 até o 254. E esse cara aqui, você vai configurar ele, por exemplo, como um 9268.1.2 e esse aqui um 9268.1.3. Então você vai ter o roteador principal, que o IP dele vai ser 192.168.1.1, vai ser o gateway. Você vai ter esse roteador aqui configurado como o IP dele da LAN como 192.168.1.2, e ele não vai receber nada de WAN, não vai receber a porta WAN, ele vai entregar só wireless, vai ter DHCP desativado. E esse cara aqui você vai ter que colocar um 92.168.1.3. Beleza? E a mesma coisa, ele vai distribuir Wi-Fi e somente isso. DHCP desativado também para não dar conflito de DHCP duplicado dentro da rede. Então é basicamente isso. Então vocês conseguem ter um modem conectado, alimentando um roteador principal e um roteador secundário, configurado de modo a trabalhar somente como access point, e o outro
roteador configurado de modo a trabalhar somente como Access Point, entregando IP1, ele entregando DHCP, esse sem entregar DHCP, sem DHCP, beleza, pessoal? Eu espero que a explicação tenha ficado bem clara, eu espero que eu não tenha confundido nada, eu creio que não, porque eu falei muitos números, mas revisando o 9268, final 1, final 2, final 3, estando na mesma rede, fora do range de DHCP desse cara. Se tiver dentro do range de DHCP, esse IP, e uma outra máquina pegar o mesmo IP por DHCP, vai dar problema e essa máquina vai ficar fora da internet, beleza, pessoal? Então, eu creio que seja só isso. Eu aguardo comentários aí, dúvidas, que eu creio que tem muita gente em casa que tem dúvidas disso. Já me pediram para mostrar algumas configurações de como colocar esse cara aqui, o Thomson DWG874B e o Arris, que eu não me recordo o modelo dele agora, como bridge, logo mais vai ter aí no canal, beleza? Bom, por enquanto é isso. Se você gostou do vídeo, dê um like, comente aí também, isso eu acabei de falar, né? Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo, um abraço e tchau!